O Deogracia é a primeira aula que eu assisto, espero não ter perdido muita coisa. A gente vai começar o conteúdo agora, tá? Cleiton, boa noite. Rodolfo, boa noite. Então, beleza, galera, já falei um monte. Vamos começar aqui o conteúdo. Então, ó, quando a gente fala de CCNA, cara, o CCNA, o Cisco Certified Network Associate, foi a primeira prova que ficou famosa, a primeira certificação que ficou famosa no mundo foi ela, depois as da Microsoft também, né? Mas o CCNA até hoje é listado como uma boa certificação para se fazer, beleza? E hoje a aula é sobre comando show. Onde cai comando show no CCNA? Simplesmente em 5 dos 6 tópicos. Vai cair comando show no Network Fundamentals, Network Access, IP Connectivity, IP Services, Security Fundamentals. Só não tem comando show em Automation and Programmability, tá? Porque automação e programabilidade é outro papo. Aí tem JSON, tem Ansible, tem esse tipo de coisa assim lá dentro da automação e programabilidade, tá? SDN, esses conceitos de SD-WAN, conceitos sobre o DNA Center, o ACI, esse tipo de coisa assim. Mas agora, comando show vai cair em todos os tópicos menos esse. É importante ou não é? Cara, é importante pra caramba. Importante pra caramba. Porque aqui, ó, eu tenho simplesmente 90% da prova. Em 90% da prova existe possibilidade de ser cobrado um comando show. Tá? Então você tem que saber. E hoje eu vou falar 12, que depois você me conta. Deve cair. Eu só trabalho com isso desde o ano 2000, tá? Só desde o ano 2000 ensinando a galera a passar no CCNA e já fiz trocentas pessoas passarem. Blueprint é onde tem o conteúdo da prova e é por isso que eu sei o que cai, como é que cai. Cara, eu estudo esse negócio aí, eu tô fazendo essa parada aí faz tempo, cara. Tá? Faz tempo. Então, eu manjo o que vai cair, tá? E tem uma coisa chamada verbo. Nos verbos, você vai saber onde é que vai estar os comandos shows, tá? Não é explícito. Eu consigo entender, porque faz muito tempo que eu estou nesse negócio. A primeira prova que eu fiz foi o CCNA 640.507, foi a segunda versão do CCNA. Antes dela só tinha o 640.407, então eu estou nesse negócio há muito tempo, tá? Só deixa eu colocar um comentário aqui que é legal. Gilson Souza, em Portugal está precisando de pessoas com CCNA. Olha, quem quer trabalhar fora, tem muita gente que quer trabalhar em Portugal. Ó, é caro você pagar $300 para fazer uma prova que você pode trabalhar no mundo inteiro? Não é caro. O que é que eu estou falando? Então, tudo isso aqui, ó, essas coisas aqui, ó, elas são explodidas, tá? Esses itens são explodidos. São colocados por tópico, tá? Dentro do Blueprint. Se você colocar lá CCNA 200.301 Exam Topics e pegar um link da Cisco, ele vai estar lá no Learning Cisco, tá? Você consegue ver isso, beleza? Dentro desse Exam Topics, que a galera chama também de Blueprint, você tem os domínios. Então, olha aqui, ó. Eu mostrei para vocês aqui os domínios. O que são os domínios? São os tópicos que vão cair. Network Fundamentos, fundamentos de rede. Network Access, aqui tem LAN e Wireless LAN. IP Connectivity, aqui tem roteamento IP. IP Services, aqui tem serviços como NAT, como NTP, esse tipo de coisa assim. Security Fundamentals, aqui tem ACL, criptografia, VPN, um monte de assunto de segurança. Automation and Programmability é a grande novidade. Aqui traz coisa velha, que é SDN, já tinha SDN na prova antiga, mas tem algumas coisas novas, né? Sobre automação, programabilidade, JSON, Ansible, esse tipo de coisa assim, tá? O que vai ser cobrado em cada item desse tá aqui no Blueprint, tá? Então você tem o domain, é o domínio, é o tópico. Você tem tasks e subtasks. O que vai cair na prova são isso aqui, tasks e subtasks, tá? E cada domínio, você tem uma porcentagem do que vai cair na prova. Então você já sabe o que vai cair na prova, né? Olha aqui, ó. Network Fundamentals vão ser 20% da prova. Network Access, 20%. Connectivity, 25%. Services, 10%. Security, 15%. Automation, 10%. Se tivesse 100 questões na prova, quer dizer que 20 dela estaria aqui, ó, 20 aqui, 25 aqui, 10 aqui, 15 aqui, 10 aqui. Beleza?
É mais ou menos isso. Não é exatamente isso, porque a Cisco faz algumas questões compostas, tá? Você vai ver daqui a pouco o que eu estou falando. Então, dentro de cada tópico existe uma task, uma subtask, e dentro dessa task ou subtask tem um verbo. Esse verbo diz o que é que você precisa saber daquele assunto. Por exemplo, no domínio, no tópico 1.0 Network Fundamentals, tá? Você tem que explain the role and function of network components. Explain, explicar a função e o funcionamento dos principais componentes de rede. Describe, descrever características. Compare, comparar interfaces físicas e tipos de cabeamento. Identify interfaces and cable issues. Ó, isso aqui é troubleshoot, tá? Isso aqui é t-shoot, troubleshoot. Então você tem que identificar problemas, né, com interfaces, com cabeamento. Comparar o TCP com o DP. Configurar e verificar IPv4. Ó, aqui ó, entra comando show, tá? Configurar, configuração. Conft, entra lá, IP address, blá, 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 blá. Como é que eu verifico um IPv4 num roteador, num switch Cisco? Show interface, show IP interface, show IP interface brief, show running configuration, tá? Tem um monte de comando que eu posso utilizar para verificar esse negócio aí, beleza? Cada um deles tem uma função específica, tá? Depois tem aqui um describe, configure, compare, verify, tá? Nesse verify também pode ter comando show. Aqui é verify parameters for clients OS, Windows, Mac OS e Linux. Isso aqui não é comando show, tá? Isso aqui é ifconfig, ipconfig/all, esse tipo de coisa assim, beleza? São os comandos shows que a gente tem lá, né? No Linux, no Windows, no Mac OS, tá? Eles têm alguns nomes diferentes. No Linux tem até alguns comandos que começam com show, beleza? Então esses verbos, basicamente eles podem ser describe and explain, compare and contrast, configure and apply, ou um verbo de troubleshoot, que é o verify, tá? Ó, um outro verbo aqui ó, que indicou pra gente quando fala aqui, ó, identify issues, beleza? Verify também, ele tem aqui, né? Identify, verify. Então isso aqui tem a ver com troubleshooting e é aqui que estão os comandos show, nessa parte, beleza? Só que assim, ó, o nível de conhecimento que cada tipo de verbo exige é diferente. Describe and explain é básico, compare and contrast um pouquinho mais, configure and apply um pouco mais difícil e troubleshoot é mais difícil de todos. Por que troubleshoot é mais difícil de todos? Porque para resolver problemas você tem que saber como é que funciona, tá? Um cara chega para você e fala, cara, eu tô com um problema na minha rede wireless. Eu tô usando 802.11ax. Você nunca ouviu falar disso na tua vida. Como é que você vai resolver o problema? Não tem como, né? Você não vai resolver o problema. Então, por isso que o troubleshoot, normalmente, ele tem um nível de exigência de conhecimento teu maior. É aquela história da historinha que os caras contam, às vezes, né? Quando você está numa questão de prova, né? Quando você está numa questão de prova, beleza? Você está numa questão de prova, o cara conta uma historinha. Ah, veja, você está na empresa XPTO e o administrador de rede está tentando ativar a telefonia IP e não está conseguindo, os telefones estão com uma qualidade ruim. Aí o cara bota um monte de coisa para você pesquisar. O problema é o quê? Normalmente é QoS que não foi colocado na rede. Isso é um tipo de questão que pode cair, beleza? Isso tem a ver com troubleshoot. Por que o troubleshoot é mais difícil? Porque eu tenho que saber, né, como é que funciona uma rede IP, que os pacotes de um telefone IP precisam de prioridade. Se ele não tiver prioridade em frente aos outros pacotes que são maiores que ele vai ter problema. Por quê? Telefone e IP são pacotinhos pequenininhos. E um cara tá falando aqui, o meu amiguinho aqui, ó, com chapéu de burro, ele tá falando aqui, blá, 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 blá,
E tem um cara aqui, ó, esse outro amiguinho aqui, ó, com chifrinho, que está escutando. Então, tem que ser contínuo. Não pode ter perda. Não pode ter atraso. Voz tem um monte de requisito. E esses requisitos, por que ele tem que ter esses requisitos? Cara, você tem que saber como é que funciona um pacote de voz. Você tem que saber como é que é o tráfego. Você tem que saber a característica de tráfego de cada aplicação. Tudo isso pode ser cobrado no CCNA. Tá? É importante que o CCNA saiba disso. Beleza? É importante que o CCNA saiba disso. Tanto é que é cobrado na prova. Tá? Então, os comandos shows estão aqui no troubleshooting e eles podem ser cobrados de várias maneiras. Eu vou mostrar 4 maneiras que podem ser cobrados. Eu peguei questões da internet e vou mostrar para você essas questões. Tá? Quais os tipos de questões que podem cair no CC? Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou Entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.